Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder neste domingo partilhar um pouco com vocês sobre o texto do Evangelho que a Igreja nos propõe neste 23º domingo do tempo comum. A Igreja nos apresenta o texto de São Marcos, no capítulo 7, versículo de 31 a 37. É o texto onde aparece Jesus que cura um homem que falava com dificuldade por ser surdo. E aqui eu já quero iniciar esta pequena reflexão falando sobre esta deficiência deste homem, ou seja, esta dificuldade que o homem tinha em falar e ser surdo. Eu quero ler aqui para vocês a parte em que o texto nos fala claramente do perfil deste homem, da situação de enfermidade que ele se encontrava. O texto nos diz no versículo 37 o seguinte: trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. A surdez com a fala, elas são coisas muito ligadas. Sabe por quê? Porque o homem falava com dificuldade justamente porque ele era surdo. Isso é óbvio, isso é muito claro, né? Então, para você falar bem, você deve ouvir bem. Se, por exemplo, uma criança, suponhamos aqui, é dessa forma que a gente aprende a nossa língua. Não sei se você já parou para pensar, mas é dessa forma que nós aprendemos a falar. A gente aprende a falar que nem papagaio, vamos dizer assim. A gente imita ou repete aquilo que as pessoas falam. Então, se por exemplo eu pego, suponhamos, esse livro e digo para você, livro, você começa a entender que isso aqui se chama livro. E assim a gente vai ensinando, na verdade, as crianças, né? Os objetos, a gente vai falando para elas o que significa, como é o nome daqueles objetos. E as pessoas vão aprendendo, nós, na verdade, nós vamos aprendendo, repetindo aquilo que as pessoas falam para nós. É dessa forma que começa a linguagem, é no ouvir. Eu ouço aquilo que falam e eu começo então a reproduzir também aquela palavra, aquele termo. É por isso também que, se você for perceber, se você pegar uma criança brasileira, uma criança ali de 1 ano de idade, suponhamos, e levar lá para os Estados Unidos, ela vai aprender a língua dos Estados Unidos, ela vai aprender inglês, porque ela está crescendo, convivendo com aquela língua ali. Ela não vai sair daqui e vai chegar lá falar português. Entendeu? Por quê? Porque ela está iniciando a fala, ela está iniciando a sua linguagem. Então, cada lugar, cada pessoa vai falar conforme o lugar, o ambiente em que ela está, escutando aquilo ali e começando a compreender que tal palavra, que tal termo significa ou indica alguma coisa. A fala, falar, o proceder, ele está muito ligado com aquilo que eu estou ouvindo. Por que eu estou gastando um pouco o meu tempo com isso, né? Para você entender que esta realidade da cura que Jesus faz do homem surdo que falava com dificuldade é uma alusão muito clara à nossa dificuldade em falar de Jesus. É uma alusão muito clara à nossa dificuldade de evangelizar, de falar de Deus, de falar das coisas de Deus. Tem gente, por exemplo, na nossa igreja que tem anos de comunidade e às vezes não sabe falar palavras direito. Por exemplo, livros da Sagrada Escritura, a pessoa às vezes vai falar lá na frente, lê lá na frente, no ambão, e ela não lê, não é simplesmente uma questão de nervosismo ou de falta de aprendizado, vamos dizer assim. Não, às vezes a pessoa fala com dificuldade porque ela não escutou bem aquela palavra como foi pronunciada. Ela não escutou bem. Mas não para por aí.
A nossa dificuldade, mais exatamente, de evangelizar, ela acontece porque também nós, nos momentos em que nós deveríamos nos colocar como ouvintes, como pessoas atentas para aquilo que estão falando, para aquilo que estão comunicando, nós estamos com os ouvidos, ou melhor ainda, com o pensamento voltado para outros lugares. E isso acontece, eu vejo claramente nas nossas missas, aqui na cidade que eu estou, mas também em outros lugares. O padre está pregando, está fazendo homilia e as pessoas estão lá no celular. O jovem está lá no celular, vendo WhatsApp, vendo Facebook, vendo Instagram, vendo Twitter, vendo TikTok. Não somente os jovens, obviamente. Outras pessoas também fazem isso. Então, como uma pessoa dessa vai aprender as coisas se ela está colocando a sua atenção em outra? Ou, melhor ainda, colocando o seu ouvido em uma outra realidade. Como é que a pessoa ela vai aprender isso? Como é que ela vai, na verdade, proceder ou tentar falar daquilo que ela não está prestando atenção? A nossa grande dificuldade na evangelização, e talvez a sua grande dificuldade na evangelização, não seja exatamente nervosismo ou porque você não sabe ler direito, não. Às vezes a dificuldade maior das pessoas é porque elas não sabem ouvir. Elas não sabem ouvir, elas não prestam atenção. E hoje, nos tempos atuais, nós temos uma grande dificuldade de ouvir. Nós vivemos em um mundo muito barulhento mesmo. Tanto é que até mesmo dentro da igreja, quando a gente faz momentos de silêncio, as pessoas se incomodam com isso. As pessoas se incomodam, elas ficam agitadas internamente porque elas querem fazer barulho, porque elas querem falar alguma coisa. Na verdade, o silêncio virou para muitos sinônimo de tristeza, sinônimo de uma pessoa que está para baixo. Mas na verdade nem sempre. Às vezes pode ser de fato, né? Às vezes o silêncio denuncia uma tristeza interna, enfim, uma situação que a pessoa está vivendo. Mas às vezes o silêncio é, na verdade, um querer ouvir Deus atentamente. Um querer estar ali atento para que o Senhor, ou para aquilo que o Senhor vai falar, ou para aquilo que Deus quer me falar. Então, para evangelizar bem, uma das orientações que eu lhe dou é: aprenda a escutar. Fique atento ao que o padre fala, fique atento ao que os irmãos falam, fique atento às pregações, saiba ouvir. Tem gente que não sabe ouvir. Tem gente que ouve tudo torto. O padre fala uma coisa e a pessoa ouve outra. Ou às vezes aumenta o negócio, ou às vezes diminui também. Acontece às vezes esses dois processos. Então, saber ouvir é essencial para que a gente saiba falar bem, para que a gente possa se expressar bem. Se a gente não sabe ouvir, a gente nunca vai aprender a falar bem, a gente nunca vai saber evangelizar. Nunca vamos poder falar de Deus com segurança se primeiro a gente não presta atenção naquilo que estão falando para nós. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, queria deixar essa mensagem para vocês neste domingo. Espero que você já tenha ido na sua comunidade. Se você ainda não foi, vá, procure uma missa para você participar, ou ainda procure alguma celebração pela internet, enfim, pelos canais católicos, para que você possa, assim, participar bem também deste dia importante para nós, que é o domingo, o dia em que o Senhor preparou para nós, dia que Ele ressuscitou. A você, um ótimo domingo. Shalom!